Meu nome é Felipe, participo desse grupo de oração do Poço de Mundo. Vamos fazer 6 anos, um bom tempo. Tenho minhas altas e baixas muitas vezes, mas tenho certeza que a operação e pelo poder do Espírito Santo a gente continua. Se não fosse pelo Espírito Santo, tenho certeza que já não estaria aqui há muito tempo. Pois por Ele, para Ele, eu tenho certeza que eu suporto até hoje todas as coisas, porque a vida e a caminhada com Deus não é fácil. Todo mundo sabe que é muito difícil. Porque quando nós optamos e escolhemos para caminhar com Jesus, nós sabemos que nós vamos queimar pela maré. Porque o mundo vem de frente e nós estamos indo contra o mundo. E hoje em dia se torna cada vez mais difícil. Pelas consequências do pecado, porque o dono desse mundo é o inimigo de Deus. Ele está tomando conta das coisas aqui na terra. Mas o dia a glória de Deus virá. Ele voltará, tudo será colocado no seu devido lugar. Essa é a esperança que nós devemos ter no nosso coração. E quem traz essa esperança a nós? O Espírito Santo de Deus. Eu tenho 25 anos, já estou ficando velhinho já, o tempo passa, a gente nem vê. Isso é muito importante, que quando nós estivermos na presença do Espírito Santo, nós possamos deixar ser consumidos pelo Espírito. Porque o tempo passa muito rápido e muitas das vezes nós não aproveitamos a graça de poder participar, de poder ter um encontro vivo com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ele é mais vivo do que eu e você. Tenha certeza disso. Porque o sopro da vida vem dele. Se não fosse vontade nem desejo dele que nós existíssemos, tenha certeza que nós nem estaríamos aqui. Porque o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes as pessoas acham assim, vamos voltar um pouquinho muitas das vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é só nesse tempo de agora. Mas não. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele sempre esteve junto, desde a criação. Desde quando o mundo foi criado, o Espírito Santo já pairava sobre as águas. O Espírito Santo já habitava nesse mundo, antes de todas as coisas. Então, só introduzindo um pouco do que nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Do que é o tema que foi proposto para esse dia e que Deus colocou para cada um de nós é para a gente ter uma intimidade. O tema é intimidade com o Espírito Santo. Mas para que a gente possa ter essa intimidade com o Espírito Santo, é preciso que a gente conheça um pouquinho do que é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo pode fazer por cada um de nós. Então, para que a gente conheça o que é o Espírito Santo ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus, uma só Santa Trindade. É um só Deus. Não se divide, né? O Espírito Santo é um. Jesus Cristo é outro. E Deus Pai é outro. Não. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma só Santa Trindade. Então, para que a gente possa entender esse mistério do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo de Deus ele é para nós? O que o Espírito Santo de Deus é para mim, para a nossa vida, para o que nós vivemos hoje? O Espírito Santo de Deus para mim, para cada um de nós, para você, para cada um de nós que estamos aqui, ele é uma promessa. Ele é uma promessa de Deus. Eu vou voltar um pouquinho no Antigo Testamento. Quando o mundo foi criado, se falava em Deus. Deus Pai, não se falava no Espírito, e não se falava em Jesus. Quando Deus queria que o profeta cumprisse com a sua promessa, cumprisse com aquilo que ele desejava, ele enviava sobre aquele profeta o Espírito
assim que era concluída a sua missão, o Espírito Santo era tirado dessa pessoa, e assim ele voltava para o seio do Pai. Bom, o Espírito Santo hoje, para nós, ele é uma promessa. Quando Jesus foi morto, pregado na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, após 50 dias, se aguardava essa promessa se cumprir. E o que é essa promessa? O Espírito Santo de Deus. E quando Deus prometeu o Espírito Santo para cada um de nós, foi para que o Espírito Santo não mais voltasse, mas para que ele permanecesse em cada um de nós. E quando começou isso? Quando Maria recebeu o Espírito Santo no seu ventre, e ali fecundou e gerou Jesus. E a partir daí começou-se a realizar a promessa de que o Espírito Santo seria perene na minha e na sua vida. Então o Espírito Santo é o que para nós? O Espírito Santo é uma promessa que se cumpriu após 50 dias que Jesus subiu após a sua ressurreição. Então o Espírito Santo permanece conosco. Então eu, você, cada um de nós somos templo vivo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Habita em cada um de nós. A partir do momento que essa promessa se cumpriu, o Espírito Santo ele é perene, ele já não é mais tirado. Então ele permanece. Então, todos os dias nós podemos ter a graça de viver com o Espírito Santo de Deus. Só não vive aquele que não quer, só não vive aquele que não escolhe e não opta a ter um encontro com o Espírito Santo todos os dias. E por que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Por que eu preciso do Espírito Santo? Eu vivo bem. Você que pensa que você vive bem sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que, sem nós mesmos perceber, nos impulsiona para viver. Porque pensa bem, que sentido tem a nossa vida a gente viver para as coisas terrenas? Vamos citar um exemplo. Eu vivo porque eu quero trabalhar bastante, porque eu quero ter bastante dinheiro, porque eu quero comprar bastante bens, porque eu quero que todos me reconheçam que eu tenho um bem material e que eu quero que as pessoas me reconheçam que eu sou uma pessoa de posse. De que adianta isso? Não adianta de nada, porque quando você morrer vai ser dividido isso tudo para os seus filhos, ou se você não tiver filhos, para os seus irmãos, e assim vai ficar. Então, o sentido da nossa vida começa porque o Espírito Santo já nos impulsiona para viver. E muitas das vezes nós nem percebemos. E é para isso que nós precisamos do Espírito Santo. Primeiro, é para isso que nós precisamos do Espírito Santo. Para vivermos, para começarmos todos os dias a nossa vida e recomeçarmos mais um dia. E segundo, por que nós precisamos do Espírito Santo? Para sermos batizados no Espírito. Quando nós nascemos desde pequeno, nossa mãe, nosso pai nos levou na igreja e ele abençoou-nos com o sacramento do batismo. Então, quando nós nascemos e fomos na igreja, lá nós fomos batizados. O padre foi lá, o sacerdote, jogou água na nossa cabeça e disse: "A gente batiza pelo Pai, do Filho e do Espírito Santo." Então, aí, você morreu para a sua vida velha, apagando o pecado original e ressuscitando para uma vida nova. E o que é essa vida nova? A vida no Espírito Santo de Deus. É você ser um filho do Espírito Santo de Deus. Você ser nascido do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós vamos viver na nossa vida e no nosso dia a dia, na nossa caminhada, essa marca que o Espírito Santo de Deus marcou em nossa vida pelo sacramento, que é uma marca que jamais pode ser apagada, jamais pode ser tirada, vai sendo ela contaminada pela ação do pecado, vai sendo ela contaminada pela sujeira que existe no mundo. E assim essa marca vai sendo tampada. É da mesma maneira que você começa a jogar, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo mesmo. As mulheres, por exemplo, vão colocar maquiagem. Você tem o seu rosto, você tem o seu olho, tem a sua sobrancelha, tem
os seus cílios. Se você coloca maquiagem demais no rosto, o seu rosto não vai aparecer mais, vai aparecer somente a maquiagem. Então não vamos conseguir ver a beleza natural da mulher, muitas vezes. E assim vamos ver uma maquiagem. E o que acontece com nós nesse dia de hoje? O mundo ele quer maquiar essa marca, essa promessa do Espírito Santo na nossa vida. Fazendo o quê? Mostrando com que maquiando-nos, mostrando com que as coisas fossem belas, porque quando a mulher se maquia, ela fica mais bela, sim, lógico, né? Mas traz benefício. Mas quando o pecado nos maquia, não nos traz benefício, mas sim nos traz um prejuízo, porque assim começa a apagar tampar e obstruir essa marca que nós recebemos quando fomos batizados pelo sacramento do batismo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos batizar através dessa promessa da vida. E é através desse batismo que nós vamos apagando todos os dias a consequência e a maquiagem do pecado. Como assim, Felipe? Nos batizar todos os dias se nós já fomos batizados por banho novo? Realmente, nós somos batizados pela água viva do Espírito Santo quando éramos pequenos. Fomos marcados. Não, o Senhor Jesus falou assim: filho, você é meu, eu estou marcando você. Ninguém mais pode te apagar, te riscar do meu livro, porque eu estou te marcando. Nada. Só que com o tempo e com a consequência do mundo, nós vamos sendo apagados. Então é para isso que o Espírito Santo de Deus veio. Para nos batizar todos os dias. Muitas das vezes nós achamos, eu preciso ir para oração no sábado para mim ser batizado. Não. Infundir, né? Às vezes as pessoas falam efusão do Espírito Santo e batismo do Espírito Santo. Vou explicar em parênteses para vocês. Efusão do Espírito Santo é a mesma coisa que se falasse batismo do Espírito Santo. Só que a igreja recomenda assim, que quando fala assim batismo, fala assim em efusão. Por quê? Para não confundir que se está havendo um novo batismo que quando você era pequeno, entendeu? Vamos por assim, ó. Agora a gente vai rezar e pedir o batismo do Espírito Santo. Aí a pessoa pode entender assim: puxa vida, quando eu era novo, né, minha mãe me levou na igreja, mas eu não fui batizado. Então por isso que se recomenda falar: não, vamos rezar e pedir a efusão do Espírito Santo. Mas é o batismo do Espírito Santo. Então por isso que é usada a efusão, falar efusão e batismo. Então é para isso que nós precisamos, não só para o sábado, mas para todos os dias. Então, todos os dias em que nós levantamos, né, abrimos os nossos olhos, acordamos, levantamos, nós já devemos falar: Espírito Santo de Deus, me batiza nessa manhã, me lava com a tua água viva, me preenche com o teu fogo que aquece o meu coração, porque hoje eu opto pelo Senhor, Espírito Santo, para que toda mancha, toda marca do pecado que queira infundir em você, ela seja retirada, porque o Espírito Santo já está habitando no seu coração. Então também é para isso que o Espírito Santo de Deus veio para cada um de nós, e é promessa para cada um de nós. E o terceiro ponto: o Espírito Santo veio também sobre cada um de nós como promessa. Para quê? Para que nós sejamos testemunhas vivas de Deus aqui nessa terra. Na quinta-feira, eu fui me confessar, e o sacerdote que me confessou falou uma palavra que marcou muito no coração. Ele disse assim: meu filho, Deus, Jesus, Espírito Santo, espera de você algo grande, algo imenso, algo bom. Você não veio no mundo para viver simplesmente por viver. Você não veio no mundo para fazer as coisas de qualquer jeito e fazer as coisas que o mundo está te oferecendo. Você não veio no mundo para servir ao mundo, mas sim para servir a mim. Para ser meu filho, meu amado, meu escolhido. E você veio para fazer coisas
coisas grandes, para fazer diferença. Então, meu amado, através do Espírito Santo é que você vai fazer a diferença. Então, o Senhor te convida nesta noite a você ser uma pessoa diferente neste mundo. As pessoas olharem para você e verem que você é diferente e que você é grande, não porque você tem bens, mas porque você tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita no seu coração. É essa a diferença que o Senhor nos pede. Mas para que isso aconteça e para que nós sejamos essa pessoa e que tenha essa diferença, nós precisamos ser infundidos, sermos batizados pelo Espírito Santo todos e todos os dias da nossa vida. É preciso que nós tenhamos essa intimidade com o Espírito Santo. E assim que o Senhor me colocava, quando eu preparava também essa pregação, quando nós estávamos no Santíssimo Sacramento nesses dias de hoje, eu pedi para que o Senhor me falasse aquilo que eu devia trazer nesta noite para cada um de nós. E isso eu pergunto sim também para mim, essa pregação também é para mim e é para cada um de nós, porque o meu ouvido é o mais próximo da minha vida. O Senhor perguntava assim: você tem intimidade com o Espírito Santo ou você tem relacionamento com o Espírito Santo? Aí eu pergunto a vocês: vocês têm intimidade com o Espírito Santo ou vocês têm relacionamento com o Espírito Santo? E agora vamos fazer uma comparação de intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Vamos dizer assim, vamos falar de relacionamento. Relacionamento você tem com qualquer pessoa. Por que eu digo isso para você? Quando você precisa ir ao banco e você precisa pagar uma conta, você precisa ir ao site, você precisa resolver alguma coisa pendente que você tem no banco, você vai até o gerente e assim você vai se dirigir a ele e vai conversar com o gerente para que ele possa solucionar assim o seu problema. Isso se chama relacionamento porque você está se relacionando com uma pessoa. Você está falando com ela. Você está tendo um relacionamento com a pessoa. Falando, conversando, ela está atendendo as minhas necessidades e assim também sucessivamente eu posso estar atendendo a necessidade dela. Outro exemplo. Eu estou no meu trabalho, assim eu trabalho com diversas pessoas, na empresa onde eu trabalho tem 35 funcionários. Eu não consigo ter intimidade com todos, mas sim eu tenho um relacionamento com todos porque eu preciso e necessito passar um serviço para cada um deles. Então eu tenho um relacionamento com cada um desses funcionários. E assim eu me relaciono com ele. Eu tenho um relacionamento profissional com ele. Outro tipo de relacionamento também profissional. Um outro relacionamento, vamos dizer assim, quando você vai ao hospital, você se relaciona com o médico ou com o enfermeiro, porque você necessita do profissionalismo dela para que você tenha um benefício da sua saúde. Relacionamento. Agora vamos falar assim, de intimidade. O que é uma intimidade? Intimidade é aquela pessoa que você convive com ela todos os dias e assim, o que você precisar, você se dirige a ela e fala a ela. Não importa se é saúde, não importa se você precisa de uma coisa do banco, não importa se você precisa chorar, se você precisa gritar, se você precisa clamar. Isso é intimidade. É a mesma coisa de um casal. Um casal, quando ele tem intimidade com o outro, ele fala todas as coisas que ele está sentindo. Então ele se dirige ao outro e fala, às vezes ele não precisa nem falar, ele só abraça o seu companheiro ou a sua companheira, e assim ele vai entender o que ele está precisando. E isso é intimidade, porque um conhece o outro profundamente. Então é isso que o Senhor nos pergunta nesta noite de hoje. Você tem relacionamento comigo, com o Espírito Santo, ou você tem intimidade com o Espírito Santo? E assim essa pergunta se cala no nosso coração muitas das vezes, porque nós nos pegamos pensando, puxa vida, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então essa pergunta fica para vocês, para que vocês pensem isso no seu coração, e vocês devem isso. Eu tenho intimidade ou tenho relacionamento com o Espírito Santo? E agora vamos falar assim. Por que o Espírito Santo de Deus também veio sobre a terra e Ele paira sobre cada um de nós, e Ele paira neste momento sobre cada um de nós? Porque eu tenho a certeza e acredito, porque diz a palavra do Senhor, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome lá eu estarei. E quando o Senhor prometeu isso e Ele fala isso, o Senhor cumpre com sua promessa. Então onde o Senhor Jesus está, assim permanece também o seu Espírito Santo. Junto com os anjos, junto com os anjos, os santos, junto com Maria, que intercede por cada um de nós. Então o Espírito Santo de Deus se faz presente nesta hora.
Então o Espírito Santo de Deus também ele é para nós o nosso consolador, o nosso justificador e o nosso auxiliador. Então o Espírito Santo que ele é para nós, o nosso consolador, o nosso justificador e o nosso auxiliador. O que o mundo hoje tem feito com a sociedade, tem feito comigo, com você, com cada um de nós? O mundo tem feito com que os valores sejam perdidos, que com as coisas sejam paralisadas e que nada mais importa, e o que fizer está feito, não interessa mais, né? Se isso está ali e está fazendo diferença para alguém ou não. O mundo está fazendo com que as pessoas venham simplesmente como zumbis na terra, vivendo por viver, não mais porque o Senhor é o nosso Senhor. Está fazendo com que a graça de acreditarmos, de entendermos que o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, o nosso justificador e o nosso auxiliador seja apagado. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo, pela consequência dos erros e dos pecados, pela consequência de toda essa corrupção que nós estamos vivendo e vendo no Brasil acontecer na nossa política, que também nos deixa muito triste, porque nós sabemos que muitas pessoas são penalizadas pelo erro das outras pessoas e pela sua ganância, porque não acreditam e não têm o seu Espírito Santo, não têm o Espírito Santo. O mundo tem feito com que o Espírito Santo seja abafado. Vamos citar um exemplo. Quando nós queremos apagar o fogo de um corpo de uma pessoa e nós não temos nada, nós só temos uma roupa, nós pedimos para que essa pessoa se deite ou ela fique deitada no chão e assim nós cobrimos essa pessoa para que essa pessoa seja abafada. Porque quando nós tiramos o oxigênio do ambiente, né, não adianta só ter combustão, mas sim fogo apagado. E o que o mundo tem feito? O mundo tem feito com que o Espírito Santo seja apagado. Ou uma mancha de pecado. E fazendo com que o Espírito Santo seja apagado, nós começamos a não mais entender que nós temos um justificador, um consolador e um auxiliador. E assim nós começamos a viver uma vida desregrada, sem direção, sem meta, sem objetivo. Por quê? Vamos lá. O Espírito Santo é o nosso consolador. Quando eu estou triste, quando nós estamos tristes, quando nós estamos deprimidos, muitas das vezes decepcionados, muitas das vezes frustrados, muitas das vezes sem ânimo, sem força para caminhar, sem força para lutar, o nosso consolo tem que ser o Espírito Santo de Deus. Durante um tempo na igreja do Alvarado, algumas semanas, vamos dizer assim, umas 3 semanas atrás, eu comentei com o Gui, tinha um rapaz lá que a Joana tinha terminado com ele. E ele chegava todos os dias na empresa e assim estava o serviço dele diminuindo cada dia mais, não estava rendendo a sua produção, o tempo inteiro no celular, falando com a moça lá. E ele falava para todas as pessoas: meu noivo terminou comigo, eu estou triste, estou passando por dificuldade, isso. Ele falava para ele, e eu sei que a empresa inteira sabia que a noiva dele tinha errado. Eu fiquei pensando, sabe? O necessário para a pessoa mais principal de tudo, que eu preciso que ele fale, que vai dar direcionamento, que vai ser o seu consolo, que é o Espírito Santo, que ele precisava falar e não fala. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós não deixamos o Espírito Santo de Deus ser o nosso consolador. E assim buscamos refúgios em vários outros lugares. Livro de autoajuda. Buscamos refúgio no colo de uma pessoa que nós temos um relacionamento, não uma intimidade. Buscamos um amparo em pessoas que muitas das vezes nós nem conhecemos ou acabamos de conhecer. Sendo que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, sendo que você é um templo vivo do Espírito Santo, por que não pedir o auxílio e ser consolado pelo Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é o nosso consolador, ele nos consola. Todas as vezes que nós estamos deprimidos, fala: Espírito Santo, eu estou triste, me consola, Espírito Santo, eu estou precisando do Senhor nesta noite, ou neste dia, ou nesta manhã, ou nesta tarde. Eu preciso do teu consolo, Espírito Santo. Não que você não deva ter algum amigo, alguma pessoa que te ajude, porque o Senhor também não quer que nós ficamos sozinhos, mas você tem que ter uma pessoa que você tenha intimidade. Aí sim você pode conversar com essa pessoa e falar: eu estou passando por dificuldade, precisando de ajuda, e assim
assim, assim, assim. Porque você conhece a pessoa, essa pessoa tem intimidade com você e ela vai falar aquilo que você precisa ouvir. Não vai passar na mão da sua cabeça. E é por isso que é importante a intimidade. Porque o Espírito Santo de Deus, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, olha só, vamos pensar bem. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, se preciso for, quando for nos consolar, ele nos exorta. E assim nós vamos ouvir a sua voz. E o nosso amigo também é da mesma maneira. Quando nós temos algum amigo, nós estamos passando por uma dificuldade, e nós temos intimidade com esse amigo, vamos conversar com ele, ele vai nos exortar, tenha certeza disso, porque o seu amigo te exortará. Se você estiver passando por alguma dificuldade, e precisar ouvir algumas palavras puras, e você vai receber esse consolo, vai entender e vai continuar. Agora, quando nós não temos intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo nos exorta, nós não vamos mais buscar o Espírito Santo, mas sim vamos buscar nos relacionamentos, ouvir aquilo que as pessoas, ouvir aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que é verdade para cada um de nós. Então é preciso que nós tenhamos esse entendimento, que tenhamos esse conhecimento, que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Consolador, Auxiliador e Justificador. Vamos falar do auxílio do Espírito Santo. Vamos dizer assim, quando você precisa mudar de emprego, vamos falar de emprego. Hoje eu estou trabalhando numa empresa X e uma empresa Y me chamou para trabalhar. Só que essa empresa X, eles não adiantam os campos, essa empresa Y já quer ir. Beleza? O que você vai fazer quando você vai sair de uma empresa para outra? Primeiro você vai olhar a proposta que você tem na outra empresa. Então você vai pegar assim, puxa vida, aqui eu ganho 1.500, tenho o benefício de um convênio médico, um odontológico, você vale transporte. Bom, isso. Aí a empresa Y vai fazer a proposta, você já trabalha nessa empresa. A empresa Y vai falar para você, eu te pago 1.700 e eu tenho um benefício de convênio médico e te dou o vale transporte. Aí, só que essa empresa é diferente do que aí você vai analisar, certo? Só que para quando você vai analisar isso, é preciso que você peça, não, vou mudar o que eu quero dizer. Você vai analisar, você fiscaliza, você vai olhar, bom, essa aqui tem o meu benefício, essa vou ganhar 1.700, vou ganhar 200 reais a mais, certo? Na outra, e nessa aqui eu vou ganhar o governo médico, e vou ganhar o vale transporte. Vou ganhar o vale transporte, beleza. Então eu estou perdendo o governo odontológico, certo? Aí o que você vai fazer? Eu vou para lá, porque eu vou ganhar 200 reais a mais. E ó, vendo a bunda da empresa X, vou para a empresa Y. Só que você perdeu o seu governo odontológico, e você vai ganhar 200 reais a mais. Tá. Aí, quando você for receber o seu pagamento de folhas, você vai ver que quando você ganhar mais, o desconto aumenta. INSS e tudo. Então, os 200 reais não adiantou de nada. E você perdeu o governo odontológico. Então, quem saiu perdendo? Você. A empresa saiu ganhando. Vamos dizer assim. E por que muitas das vezes isso não acontece conosco? Porque nós não pedimos também o auxílio do Espírito Santo. Porque é preciso que nós tenhamos o auxílio do Espírito Santo. Porque o Senhor ele nos fala, em tudo em que fores fazer, lembrar-vos de mim. Se você for dormir, lembra de Deus. Se você for jogar bola, lembra de Deus. Se você for comer, lembra de Deus, porque você abençoa o seu alimento em todas as coisas, por mais simples ou complexas que elas forem. Lembra-se de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o teu auxílio. Porque o Espírito Santo de Deus ele vai nos ajudar, porque muitas das vezes, os nossos olhos, ele é ganancioso. Porque você olha assim, puxa vida, é 200 reais a mais, eu vou conseguir comprar aquela moto que eu estava querendo, eu vou conseguir pagar isso, pagar aquilo, só que ele nos ama. E você perdeu o seu governo odontológico. Então, o Espírito Santo de Deus ele vai fazer o quê com você? Ele vai fazer assim, ó, peraí. Opa, peraí. Ó, você está trabalhando nessa empresa X já fazem 3 anos. Certo? Beleza. Você vai para uma empresa Y que você não conhece, você vai ter que passar por uma experiência de 3 meses. Se eles não gostarem de vocês, você está lá.
certo? É isso que funciona. Hoje em dia funciona dessa maneira, acontece assim. Então você está correndo um grande risco. Segundo, quando você pede conta e a empresa não te manda embora, todo o seu fundo de garantia fica restrito. Você vai receber somente as férias, se você tiver, no proporcional. Se você tiver, então 6 meses aqui, já recebi minhas férias passadas, trabalhei mais 6 meses, então você vai receber as férias e aquele tempo. Beleza? O resto ficou preso lá. Quem está usando é o governo. Você vai conseguir restituir lá quando você for mudar de uma outra empresa, ou se você for construir. Beleza, então ficou o seu dinheiro preso lá. Você não vai poder mexer nele. Outra coisa, você vai para a empresa Y, você pode correr o risco de não ficar lá depois dos 3 meses e mandado embora. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele vai fazer você sentar e vai fazer você analisar. Puxa vida, eu estou na empresa X, trabalho há 3 anos, recebo 1.500. Tá, tudo bem. Tenho meu convênio odontológico, gosto do que faço, tenho os meus amigos, já lido com o meu serviço tranquilamente, sei que tudo que eu preciso fazer, por que você vai arrumar certo responsável? Não está bom? Muitas das vezes. Então é preciso que a gente tenha esse auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos faz enxergar as coisas. Porque o mundo, o que ele quer que a gente viva? O que você se exploda, ninguém está nem aí para você. É essa a verdade, essa é a realidade. A não ser aqueles que amam você, que se importam com você. Mas o restante das pessoas que não te conhecem, não quer nem saber mais se você está bem, se você está bem. Porque hoje em dia as pessoas, se precisam for pisar em cima de você para conseguir alguma outra coisa, elas vão pisar, tenho certeza disso. Então é preciso que você tenha esse auxílio do Espírito Santo. Então em todas as coisas que for fazer, lembre-se do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo. Me deu uma luz agora essa hora, Espírito Santo. Se você está no seu trabalho, está alguma coisa difícil, você não está conseguindo fazer, nossa, pega, levanta, vai dar uma voltinha, o Espírito Santo ajuda, porque eu não aguento mais, é difícil. Porque o Espírito Santo vai te proporcionar um caminho. É para isso que o Espírito Santo de Deus veio, para ser o nosso consolador, ser o nosso auxílio. Ser aquele que nos auxilia em todas as horas e todas as coisas. O Espírito Santo de Deus veio para isso. Por que nós vamos dizer assim? Desculpa a palavra, Deus, perdão. Por que nós não usamos o Espírito Santo para isso? Usamos o Espírito Santo para ser o nosso auxílio, para ser o nosso consolador. O Espírito Santo está aqui para ser usado por nós, para sermos tomados por nós. Para sermos aquele que usufrui do Espírito Santo, mas por quê? Porque nós temos intimidade com o Espírito Santo e porque nós não nos relacionamos com ele, mas sim temos intimidade com ele. E agora estou do auxílio, consolo, justificador. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos justifica em todas as nossas coisas. Hoje em dia, como a lei funciona assim, funciona para aqueles que têm mais poder, funciona para aqueles que têm mais hierarquia, muitas das vezes na nossa vida profissional ou na nossa sociedade. Muitas das vezes nós passamos na nossa vida por dificuldades que são provocadas por injustiças. Vamos dizer assim, muitas das vezes e muitas horas do nosso dia nós passamos por certas provações que é o lado público. Nós engolemos sapos, nós ouvimos coisas que não eram necessárias ouvir. E aquele que tem o Espírito Santo, quando ouve isso, ele não vai questionar. É aquela, hoje falava aquela informação do Paulo Apóstolo, né? Vamos dizer assim, a lei dos 5 segundos. Conta até 5 e respira. Depois eu mandei esse cara, eu vou falar com ele. Conta até 10. Vira as costas, sai. E assim o Espírito Santo ele age em nós. Aquele que ouve o Espírito Santo de Deus, aquele que deixa o Espírito Santo de Deus ser o seu consolador, o seu auxiliador, o seu justificador, ele vai ouvir aquilo e meu Deus, desde que ele pode. Vai pegar, você vai sair. Aquilo ali vai ser tomado, proporção que vai acontecer, não, você vai saber, ou a pessoa vai tomar essa decisão. Mas a sua parte cristã, de deixar o Espírito Santo de Deus te justificar em todas as coisas, é Ele que vai fazer. Lógico, tem coisas que a gente tem que tomar nossa posição, aí vai do nosso consenso de cristão. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus também nos impulsiona a fazer as coisas da maneira correta. Então, assim, nós somos realizados da maneira certa.
Então, por que nós não usamos e usufruímos dessa graça que é o Espírito Santo de Deus, dessa promessa que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Muitas das vezes eu me pego perguntando dessa maneira quando eu faço uma caminhada. Por que eu não ouvi? Por que eu não ouvi o Espírito Santo falar comigo? Falando que é diferente. De maneira. Porque o Espírito Santo de Deus ele é muito dócil. Ele é muito amável, muito ansioso. E é por isso que nós precisamos pedir a Nossa Senhora, a nossa Mãe, para que nos ajude a ter essa intimidade também com o Espírito Santo. Porque ela foi a que recebeu o Espírito Santo em seu ventre e ali permaneceu durante toda a gestação de Jesus, o primeiro sacrário do tabernáculo vivo. E ela ouviu o Espírito Santo falar através do anjo também. E disse o sim e continuou toda a sua caminhada. Até ter Jesus e até ser elevado ao céu de corpo e alma. Porque Nossa Senhora está no céu de corpo e alma. Então é por isso que nós precisamos pedir também a Nossa Senhora, para que nós tenhamos essa docilidade para ouvir o Espírito Santo. Porque não adianta falar assim, eu tenho o Espírito Santo, eu sou o templo vivo do Espírito Santo, mas eu não sou dócil ao Espírito Santo. Porque quando nós não somos dóceis ao Espírito Santo, assim nós não ouvimos aquilo que ele fala para nós. Vamos falar assim, por exemplo, de um filho que tinha um pai. Eu sou filho e eu tenho meu pai. Vamos dizer assim, meu pai é o meu Espírito Santo. Eu tenho um pai que é o meu Espírito Santo. E meu pai fala da seguinte maneira para mim: Felipe, não desce essa rua, Felipe, porque se você descer essa rua, você vai cair porque ali embaixo tem um abismo. E eu não sou dócil ao meu pai, eu sou rebelde a ele. E eu não ouço a sua voz, porque eu não tenho docilidade. Eu acho que eu sei de tudo. Eu acho que eu já sou dono do meu nariz, que eu faço o que eu quero, eu venho tempo. E assim eu vou descer a rua. E o que vai acontecer comigo? Eu vou cair nessa vida. Porque eu não tive a docilidade de entender o que meu pai falou. Vamos acrescentar mais uma coisa ainda. Eu não tive a humildade de abaixar minha cabeça e falar realmente o meu pai está certo. Ou de falar realmente o Espírito Santo de Deus está certo. Então é preciso que nós sejamos dóceis ao Espírito Santo. Imagina se Nossa Senhora, vamos dizer assim, quando ouviu a voz falando assim, ó, vai para o deserto porque vai haver uma grande matança das crianças aqui nessa cidade. Se você não fugir com Jesus para o deserto, ele vai ser morto. Porque o rei estava com medo desse menino que eles falavam tanto que era um rei que tinha nascido, tomar o seu lugar. Imagina se Nossa Senhora tivesse falado assim, não, eu fico aqui mesmo. Eu sou mais seguro aqui nessa casa. O que haveria acontecido com Jesus? A sua missão, a sua missão de vir ao mundo, pregar, anunciar o Evangelho, morrer na cruz por cada um de nós, ressuscitar no terceiro dia e enviar a nós o Espírito Santo, não teria acontecido. Então, é preciso que nós tenhamos essa docilidade de entender, de ouvir o Espírito Santo, para que nós tenhamos sempre certeza daquilo que nós vamos estar fazendo. Vamos citar mais algum exemplo para a gente poder encerrar e assim a gente orar ao Espírito Santo. Vamos falar assim de relacionamento. Hoje em dia, vamos falar assim de relacionamento de namoro. Vamos falar assim desse relacionamento agora. De relacionamento de namoro e de relacionamento que vai te levar a uma vida de sacramento, a uma vida de constituição de uma família. Hoje em dia, quando nós vamos escolher alguma pessoa e assim vamos discernir na nossa vida se essa pessoa é uma pessoa que Deus colocou para nós, para que nós tenhamos uma vida santa e casta durante o nosso namoro, nosso noivado, e assim buscamos uma vida de santidade para termos o sacramento do matrimônio e para termos uma família. Se nós não escolhermos e não optarmos pela presença do Espírito Santo, sendo o nosso auxílio, o nosso consolador, o nosso justificador, nós vamos bater muitas das vezes na nossa cara na porta, vamos experimentar muitas e muitas mulheres ou homens, e nunca vamos chegar no sacramento do matrimônio, ou no noivado, ou muito menos de constituir uma família. Então é
preciso que nós tenhamos essa docilidade também para que nós sejamos auxiliados pelo Espírito Santo. Na nossa vida profissional, nós precisamos ter o auxílio, o consolo e a justificativa, e o justificador, que é o Espírito Santo. Na nossa casa, nós precisamos ter o Espírito Santo, porque também nós vivemos em família, e família também muitas das vezes não é fácil viver. Na nossa escola, nós precisamos ter o auxílio do Espírito Santo, porque nós precisamos de sabedoria, e o principal de tudo, para que você tenha um êxito na sua escola, é você ter uma sabedoria em cima daquilo que você está fazendo. E se o Espírito Santo de Deus não te der o sopro da vida e não te ajudar a entender aquilo que você está estudando, você também não vai conseguir viver. Porque muitas das vezes nós pensamos assim, mérito meu, eu aprendi, eu estudei. Não, você aprendeu, você estudou porque você tem vida, porque o Espírito Santo de Deus só usa você a vida todos os dias para que você possa ir para a faculdade ou para onde você vai. E quando nós vamos entrar em um relacionamento e vamos viver uma vida de relacionamento, nós precisamos ter o auxílio do Espírito Santo para que principalmente nós possamos viver na castidade, buscando a santidade, para que nós possamos conhecer, porque o namoro, o relacionamento namoro, ele é para que cada pessoa, uma e a outra, tenha intimidade uma com a outra, e assim se conheçam, e assim juntos vão discernir se vocês querem noivar e ter o sacramento do mundo. Mas para que isso aconteça, é preciso que o Espírito Santo de Deus esteja no meio. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver no meio, um vai puxar para um lado e o outro vai puxar para o outro, e nunca vocês vão chegar ao discernimento. Então é preciso que em tudo e em todas as coisas da nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. E foi por isso que o Senhor Jesus nos prometeu o Espírito Santo, para que nós vivêssemos uma vida segundo os 10 mandamentos que Deus nos deixou, e também o principal de tudo, para que eu e você sejamos testemunhas de Jesus. Em Jerusalém vai dizer a Bíblia, mas aqui em Santa Branca, para que você, eu, a cada um de nós, para que este grupo de oração do nosso segundo seja testemunha viva do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos testemunha do batismo e da infusão do Espírito Santo, para que nós sejamos testemunha que quando um dia nós vamos falar para o nosso filho, se nós tivermos uma família, filho, a nossa família só é constituída hoje porque a ação do Espírito Santo aconteceu entre eu e a sua mãe. E assim se constituiu essa família. Isso é um testemunho do Espírito Santo de Deus. Para que quando você chegar no seu trabalho e falar para aquelas pessoas que convivem com você, eu trabalho aqui, porque Deus concedeu para mim esse emprego, e eu vivo aqui feliz e contente porque o Espírito Santo de Deus me batiza todos os dias. Eu venho nessa faculdade porque o Espírito Santo de Deus me dá força, e fico contente e feliz porque o batismo do Espírito Santo de Deus acontece na minha vida todos os dias. Então é para isso que o Espírito Santo de Deus veio sobre cada um de nós, para que nós sejamos templo vivo do Espírito Santo. E agora, para finalizar, uma pergunta: teu corpo é sagrado do Espírito Santo? Você é templo vivo do Espírito Santo? Essa pergunta só você pode responder. Essa pergunta só eu posso responder, ninguém mais, porque essa intimidade eu tenho com o Espírito Santo. E só Ele sabe se eu estou sendo templo e sagrado vivo do Espírito Santo. Então é preciso que nós tenhamos todos os dias também essa pergunta: hoje eu estou sendo templo do Espírito Santo? Hoje a luz do Espírito Santo está brilhando em mim? E eu estou refletindo o Espírito Santo de Deus para as pessoas, aonde quer que eu esteja? A renovação carismática vai dizer assim: aonde um servo meu está, ali está também a renovação carismática. E assim diz o Senhor Jesus: aonde um filho meu está, ali também estou eu. E você está deixando o Espírito Santo de Deus estar em você, para que realmente esteja Deus ali aonde você está. Então, neste momento agora, eu quero pedir para que vocês possam se levantar.
Eu vou ler um pedacinho aqui da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, para que nós tenhamos uma plena certeza que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e para que hoje nós possamos sair daqui renovados pela presença e pela força do Espírito Santo. E algo mais eu quero dizer aqui, para que nós possamos sair daqui complexo e repleto do Espírito Santo. Para que nós possamos viver, precisa-se ter esperança. Quando a esperança morre, a pessoa morre. Tenha certeza disso. Quando a esperança morrer no seu coração, quando a esperança morrer no meu coração, pode considerar que eu já estou morto. Eu estou aqui somente ocupando o lugar da terra. Porque quando a esperança no meu coração, e que a glória de Deus voltará, e o juízo final voltará, e tudo isso aqui vai ser tomado pela conta e pela presença de Deus acontecer. Se essa esperança acabar no meu coração, eu morri. Só sepultado. Se a esperança de Jesus não vai voltar, se Jesus vai voltar e acabar no seu coração também, você já está totalmente morto. Porque a esperança é aquela que nos move também para continuarmos. Da mesma maneira que quando nós vamos fazer algo e nós ficamos na esperança, puxa vida, vai dar certo, é isso mesmo.